E eu quero te convidar a abrir no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 1, Provérbios 5, 1. Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, deve estar um pouquinho para frente da metade da paginação da sua Bíblia. Se você tiver com uma Bíblia elétrica como a minha, fica mais tranquilo de achar. Quando a Escritura diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como eu odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Senhor, a gente sabe que a proclamação da palavra é um milagre toda vez que a gente se reúne como comunidade, porque nós sabemos que o mesmo Espírito que inspirou a Sagrada Escritura está aqui agora aplicando a Sagrada Escritura ao nosso coração, e nós dependemos da tua ação, Espírito Santo de Deus. Nós dependemos do seu mover dentro de nós, nos dando discernimento interior das Escrituras Sagradas. Senhor, que apesar de mim, a tua palavra seja clara, seja límpida em todos os ouvidos aqui, e que cada um de nós possa sair daqui tendo convicção profunda de que aquilo que o Senhor queria falar aos nossos corações foi dito por intermédio do teu Espírito. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. O livro de Provérbios é um livro de compilação, de vários ditados, de várias ideias importantes, várias parábolas, vários ditados de sabedoria do mundo antigo. E ele, de certa forma, é um dos livros que mais encarna essa ideia da sabedoria bíblica, Salomão é o autor da maior parte do livro. Existem alguns outros provérbios a partir do capítulo 27 que teriam sido compilados após o fechamento do livro, provavelmente na geração de Ezequias. Mas o mais importante para a gente entender o livro de Provérbios, é que assim, a gente sempre tem um olhar para o livro de Provérbios como um livro de sabedoria. E é muito comum na nossa geração a gente olhar para a sabedoria bíblica através dos olhos da inteligência, O cara sábio é um cara inteligente, um cara que manja das coisas. Na verdade, o livro de Provérbios
ele tem um contorno tão específico e uma maneira de abordar a sabedoria tão específica que o autor de Provérbios nos diz que ser inteligente não é ser sábio. E ter muitas informações na cachola não é necessariamente ser sábio, porque a sabedoria de Provérbios ela é muito prática, ela é muito cotidiana, ela é muito simples e ela é muito poderosa. Por quê? Porque ela é prática, cotidiana e simples. Então, se você perguntar para o livro de Provérbios quem é o sábio, ele vai dizer assim: bom, o sábio é o cara que sabe viver bem. Em qualquer situação e lugar, ele sabe se portar bem, ele sabe honrar a Deus, ele sabe lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis, com momentos caóticos, ele sabe lidar porque ele está firmado no temor do Senhor. E o temor do Senhor é sempre o princípio da sabedoria. Eugene Peterson, quando comenta o livro de Provérbios, ele diz assim: nessa perspectiva, a sabedoria bíblica tem relação direta com tornar-se preparado para honrar os pais, criar nossos filhos, lidar com dinheiro, conduzir a sexualidade, trabalhar e exercitar liderança, usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e beber de forma saudável, cultivar emoções saudáveis e ter uma atitude pacífica em relação aos outros. Ou seja, a sabedoria bíblica, ela não se trata sobre grandes ideias complicadas, complexas, intrincadas. Ela é sobre a gente aprender a viver bem onde a gente está, a usar bem o nosso dinheiro, a estar bem dentro do casamento, falar na hora que deve falar o que é certo, calar na hora que deve calar, não falar nada. Nos ensina a lidar com uma série de situações cotidianas. E é óbvio que a sexualidade não estaria fora do livro de Provérbios. A gente não poderia esperar que uma parte tão importante da vida humana ficasse desprezada nesse texto. Mas o fato é que quando a gente vai para o livro de Provérbios, a gente fica um pouco assim chocado, porque o primeiro bloco do livro, que é um bloco todo de louvor à sabedoria, do capítulo 1 até o capítulo 9, Provérbios tem ao todo 5 blocos bem definidos dentro do corpo textual, até o capítulo 1 até o capítulo 31. Na primeira parte, que é o capítulo 1 até o capítulo 9, que é praticamente um hino de louvor à sabedoria o tempo todo, né? A sabedoria gritando na praça, a sabedoria gritando para as pessoas virem e aprenderem com ela. Nós temos o capítulo 5 inteiro que fala sobre sexualidade, metade do capítulo 6 e todo o capítulo 7. Uma porção significativa, praticamente 1/3 da abertura do livro, fala sobre sexualidade. E isso chama muito a atenção. Por quê? Porque o sábio está nos dizendo assim: olha, cara, se tem uma coisa importante para a gente discutir aqui nos primeiros minutos de conversa é o seguinte, e é como se fosse um papo entre um pai e um filho. Porque os filhos da aristocracia no mundo antigo, eles eram ensinados aos pés de mestres que os ensinavam na forma de provérbios, decorando ditos de sabedoria. Então o livro assume o formato de um bate-papo entre um pai e o filho. Toda hora o pai fala assim: meu filho, ouça o que eu tenho para te dizer, ouça o seu velho pai, ouça porque eu já vivi bastante, a sabedoria é assim, é assado. E aí no capítulo 5, ele começa a falar assim: meu filho, dê ouvidos à sensatez, meu filho. Dê ouvidos à sabedoria. E logo, nos primeiros versículos, ele fala assim: não passe nem em frente da casa da mulher imoral. É engraçado que mulher imoral aqui nesse texto é uma palavrinha hebraica curta chamada zarar. Mas não quer dizer necessariamente mulher imoral, quer dizer mulher estranha, mulher que a gente não conhece. Para o texto, não quer dizer, irmãs queridas, que só as mulheres, obviamente, que podem agir de maneira imoral. O texto é como se fosse o conselho de um pai para um filho, mas é só você imaginar um pai dando conselhos para sua filha, que ele diria assim: minha filha querida, minha filha amada, minha pomba, não passe na casa daquele homem imoral, não passe lá naquela rua, não vá lá, e se ele te mandar um WhatsApp, não responde. Beleza? Então, é para homens e mulheres, porque imoralidade, aonde eu sei, não tem gênero, não tem cara, não tem etnia. É um problema entranhado no coração do homem. Engraçado que nos versículos 3 e 4, ele começa a dizer assim: meu filho, cuidado com aquela pessoa.
É isso. Cuidado com aquela pessoa. Sabe por quê, meu filho? Porque aquela pessoa vai falar coisas ao seu coração que soam como mel e que tem um gosto do azeite. Note que o sábio, ele está dizendo assim, um comentarista bíblico, Allen Ross, ele diz assim: o ponto principal do sábio é que as palavras da mulher imoral são lisonjeiras. As imagens de mel gotejante e óleo suave se referem às suas palavras e não aos seus beijos. Então a gente esperava que um pai dando um conselho para o filho, né? Assim, meu filho, fica longe dos beiços daquela mulher, não põe a mão naquilo. Mas não. Ele fala sobre o aspecto sedutor da lascívia. Ele fala sobre como a palavra, ela vai entrando no coração, é um elogio, é uma coisa, é um charme. Ele fala assim, olha, cuidado com isso, porque quando essas palavras dela entrarem no seu coração, você será vitimado. E a partir então dos versículos 5 e 6 para frente, ele começa a falar sobre o resultado do adultério. Porque quando nós ouvimos falar sobre isso, né, sempre passa aquele romance, aquela coisa, mas ninguém conta o depois. E o sábio conta o depois. Ele diz que depois de consumado o adultério, depois de consumado o pecado sexual, ele traz morte espiritual, familiar, social e literal. Na tradução do Eugene Peterson, ele fala assim, né? Então, meu amigo, ouça atentamente, não faça pouco caso das minhas palavras, mantenha a distância de mulheres como essa, nem passe na casa dela. Você não vai querer desperdiçar a sua vida com essa gente cruel. Por que permitir que estranhos se aproveitem de você? Você vai chegar ao final da vida todo cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo, por que não fiz o que me disseram? O que o sábio está dizendo é que o pecado sexual, ele é destrutivo, ele é sério, ele é agressivo, ele é sedutor, ele é de fato um pecado muito insidioso, muito perigoso, muito sorrateiro. Aquilo que o sábio passa é que envolver-se com o pecado sexual tem um certo tino de suicídio. A gente está no século 21, né? Muitos anos se passaram desde que esse texto foi escrito, mas a gente tem que assumir com toda a coragem, sexo é tabu dentro da igreja. Sexo é tabu dentro da igreja. Em muitas comunidades não se fala sobre a sexualidade, não se ensina, não se conversa, nem com os jovens, nem com os casados, nem com os casais, não se conversa. Peter Jones, que escreveu um livro muito importante, O Deus e o Sexo, ele fala assim, a sexualidade é um tema delicado dentro da igreja, e muitos desejam absolutamente evitar falar sobre isso. Craig Dunham, num artigo intitulado Uma Igreja que está muito envergonhada para falar sobre sexo, ele diz assim, nossos jovens estão imersos numa cultura altamente sexualizada e a igreja tem permanecido em silêncio. Ou seja, lá fora o sexo é discutido e é falado de amplas maneiras em todos os lugares. Por exemplo, no trabalho, com os amigos, na escola, com os colegas. Nós vivemos numa sociedade, como a gente brincou no acampamento dos jovens, em que até cimento é vendido com corpos seminus em outdoors pela cidade. Nós vivemos numa cultura hipersexualizada e, no entanto, nós como igreja temos muitas vezes, não, a gente não pode, porque tal. Cara, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Enquanto nós não afirmarmos uma sexualidade bíblica, o que permanece na cabeça dos nossos jovens é só aquilo que eles aprenderam lá fora. Mas por que a igreja tem tanta dificuldade assim de falar sobre sexualidade? Por que isso é tão difícil? Kate Keller, esposa do nosso querido Tim Keller, obrigado a todos que completaram a citação, eles escreveram juntos um livro sobre casamento e o capítulo que é sobre sexualidade, ela escreve e ela diz assim, que muitas igrejas ainda conservam na cabeça de que ir à igreja é espiritual, cantar hinos é espiritual, participar de um ministério é espiritual, mas a atividade conjugal, sexual e íntima não é espiritual, é carnal. E por isso nós não podemos, porque a sexualidade, tudo que diz respeito a ela, diz respeito ao corpo e não ao espírito. Meus irmãos, nós temos que recuperar uma teologia da sexualidade conforme a Bíblia. A primeira coisa que a Bíblia diz
na narrativa da criação é que Deus nos criou como seres sexuais. As Escrituras disseram assim: Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus fez de nós seres sexuais. Joshua Harris nos diz que não apenas Deus nos criou como seres sexuais, mas como Deus celebrou a sexualidade humana nesse belíssimo livro da Bíblia, que é Cantares, né? Eu não sei se você já teve curiosidade de ler Cantares, mas depois chega em casa, abre lá no capítulo 4 e dá uma lidinha, né? Vai ser muito instrutivo para a gente ver como a Bíblia ela trata da sexualidade de uma maneira muito sincera, mas de uma maneira muito bela, muito, tipo assim, elegante, não é? O livro de Cantares é um livro que fala sobre o enlace entre homem e uma mulher, mas de uma maneira tão bela, tão poética, que a gente fala: que coisa bonita, cara. Deus olha para isso com um olhar tão bonito. O ponto segundo é que a sexualidade certamente foi afetada pelo pecado, a gente não esconde isso, né? Só que muitas vezes nós confundimos as exortações bíblicas pensando que a Bíblia condena a sexualidade, quando na verdade o que a Bíblia condena na história da igreja tem o nome de lascívia. O que é a lascívia? Se Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro de uma união conjugal baseada na aliança, em que existem intimidade, exclusividade, santidade, pureza e intimidade, então a lascívia é tudo aquilo que rompe esse padrão. O Novo Testamento utiliza uma palavra grega chamada epitomia, né? Geralmente falando sobre o desejo sexual pecaminoso. E esse desejo sexual pecaminoso, ele tem 3 coisas que o marcam. Primeira coisa, ele é impessoal. É um desejo sexual que não depende de ser com uma pessoa específica. É um desejo sexual, por qualquer coisa, que se mova. Desejo impessoal. Segundo, é um desejo desproporcional, não tem uma proporção adequada. Não tem um tamanho equilibrado esse desejo. E terceira coisa, ele é desordenado. Então a Bíblia fala que o pecado sexual, epitomia, ele é impessoal, ele não tem um vínculo afetivo com ninguém, ele é desproporcional e ele é desordenado. Quando esse pecado se concretiza, ele dá origem ao que a Bíblia chama de porneia. Quando a Bíblia fala sobre pecados sexuais, especialmente nas epístolas paulinas, Paulo utiliza essa palavra, porneia, que significa uma ampla variedade de pecados sexuais. Antes da aliança, fora da aliança, contrário à aliança e até mesmo pecados dentro da aliança. Paulo diz uma coisa muito importante em 1 Coríntios 6. Ele diz assim: o pecado sexual tem uma distinção dos outros, porque o pecado sexual é cometido no corpo, é cometido contra o corpo, e é cometido como uma violência contra si mesmo. Ele diz: o pecado sexual é cometido no corpo, contra o próprio corpo, e é como uma violência contra si mesmo. É interessante que o pecado sexual quebra o padrão da sexualidade do Éden. E nós temos vivido numa sociedade altamente viciada num padrão que é antibíblico. Por quê? 3 coisas para fechar esse pedaço aqui. Primeira coisa, nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. Esse termo foi inventado pelo pesquisador Nicholas Tinbergen, que diz o seguinte: nós vivemos numa sociedade em que existe um supraestímulo sexual. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você anda pela cidade daqui até o centro, você vai encontrar inúmeros corpos seminus. Em outdoors, em propagandas, andando pela rua, há um super estímulo. Por exemplo, hoje a gente não consegue mais navegar na internet sem, cara, ser flertado por um banner, um negócio, uma venda, uma coisa de alguém seminu, seja homem, seja mulher. Predominantemente o corpo feminino, vamos ser bem sinceros. Mas o fato é que nós vivemos numa sociedade que, por meio desse estímulo supranormal, banaliza a sexualidade. Banaliza a sexualidade. A segunda coisa, os relacionamentos foram transformados em produtos e o sexo foi transformado numa experiência. Antigamente, quando as pessoas se casavam, as pessoas pensavam numa mentalidade de aliança. Essa daqui é a pessoa que eu vou morrer e tal, estamos juntos aí para sempre e tal. Hoje a mentalidade dos relacionamentos é meio que uma parada de consumo. Eu vou ficar nessa relação enquanto for bom para mim, né?
Porque quando não for bom para mim, eu não estiver gostando muito, começar os problemas da relação, eu meto o pé e vou para outro lugar. E aí, de vez em quando, eu encontro aquele fulano que diz assim: rapaz, eu não sei o que está acontecendo com o mundo. Eu falo: é mesmo? Eu entrei em 13 relacionamentos. É mesmo? Nenhum deu certo, cara. E o que você entendeu disso? Qual que é a experiência? Rapaz, que o mundo não presta. Então ele entrou em 13 relacionamentos. E todas as 13 pessoas que estavam quebradas, estavam sei lá o quê. Ele é um cara totalmente certo. Ela é uma pessoa que está totalmente certa, mas o mundo está quebrado. Se as pessoas são tratadas como coisas, então o sexo é tratado como uma experiência. Isso tem uma coisa que a gente pega muito na literatura, na internet, é a experiência sexual. Parece que o sexo é importante e a pessoa não, né? Imagine assim, é como se a piscina fosse o sexo e o trampolim é a pessoa. Então, usa-se a pessoa para chegar a uma determinada experiência sexual. A pessoa é só um meio. E óbvio que os meios podem mudar, mas a experiência sexual é que é o mais importante. Agora imagine só como se sente alguém que é usado numa experiência sexual dessa. Como é que é o sentimento de uma pessoa que foi usado e descartado, usado e jogado fora, usado, mastigado e cuspido? É nesses termos que a nossa sociedade tem desenvolvido a sua sexualidade, é com esse paradigma em mente. E por fim, a pornificação do sexo. A transformação do sexo em produto é justamente o que está por trás da cultura pornográfica, que, segundo o Huffington Post, diz que nos últimos 10 anos nós vimos surgir aquilo que é chamado de vício cibersexual, vício em pornografia ou vício em sexo online, em encontros sexuais online. Para vocês terem uma ideia, em 2010, The Guardian publicou uma estatística, dizendo assim que no Ocidente, havia cerca de 1 milhão de acessos diários em sites de conteúdo adulto, do que era permitido rastrear na internet. 1 milhão de acessos diários no Ocidente em sites adultos. Passados 10 anos, você sabe qual que é o número que o The Economist publicou em 2015? Um número de mais de 120 milhões de acessos. Isso quer dizer que em 10 anos houve 100 e tantas vezes mais. Isso é tão bizarro e tão surreal que num estudo entre universitários cristãos nos Estados Unidos, 87% dos homens e 30% das mulheres disseram consumir regularmente em bases diárias pelo menos 15 a 25 minutos de pornografia. O que acontece? Em primeiro lugar, cria-se um lugar cinzento, porque antigamente, quando alguém queria trair o seu cônjuge, ele tinha, entre aspas, todo um trabalho de ir para fora de casa, encontrar alguém e tal, e não sei o quê. Mas hoje é muito possível ser fiel em determinado aspecto e ser infiel no coração. Porque quando nós comparamos o consumo de pornografia de solteiros e de casados, nós descobrimos que a taxa varia em apenas 5 pontos percentuais, o que é muito bizarro. Ou seja, muitos homens e mulheres casados consomem pornografia e têm encontros sexuais online com outros parceiros. E ainda há uma militância para dizer que isso não é traição, que isso não é infidelidade. Agora, se alguém é infiel no coração, que é a parte mais importante do nosso ser, por que não é infiel? Eu acho que existe uma questão muito séria por trás da pornografia, que é o seguinte: a pornografia se tornou a educadora sexual de jovens a partir dos anos 2000 e bolinha. Isso quer dizer que muitos dos nossos jovens se casam com uma ideia da sexualidade humana que vem do mundo pornográfico e que absolutamente não é compatível com aquilo que é a experiência conjugal normal de duas pessoas saudáveis e sadias.
Esse é o problema, expectativas que não vão ser cumpridas dentro do casamento. Por isso eu quero dizer para você, jovem, esse papo de que pornografia é coisa de jovem e recurso de solteiro, isso é mentira. Isso é mentira. Isso vai detonar seu casamento. Isso vai destruir a construção da intimidade com o seu cônjuge. E outra coisa, além de ter vida sexual com o seu cônjuge, você vai ser tentado a voltar para a pornografia. Porque o que você encontra na pornografia, você não vai encontrar no quarto conjugal. Muitas coisas. A pornografia tem um efeito insidioso. E autores acadêmicos ateus estão escrevendo tratados e teses de doutorado e pós-doutorado sobre isso ao longo do mundo. Estão sendo projetados centros de desintoxicação para jovens que têm tremores ao não ter contato durante 3 dias com pornografia. Isso está se tornando uma endemia muito grave, muito séria. O pecado sexual, como disse o sábio de Provérbios, é muito destrutivo mesmo. E qual é a solução que ele aponta? Nos versículos 7 e 14, o sábio faz com que o seu ouvinte pense sobre as consequências do pecado sexual. Mas ele dá um reforço positivo do versículo 15 em diante. O sábio faz um contraste entre a mulher estranha e a mulher da juventude, ou seja, a esposa, apontando para a realidade do casamento. E ele diz o seguinte: beba da sua cisterna, tire água do seu próprio poço. Usando a imagem do poço, da cisterna, o sábio está dizendo assim: busque realização sexual dentro do seu casamento. O versículo 16 e 17 fala sobre a intimidade que só deve ser do casal. Nos versículos 18 a 20 ele trata explicitamente do amor conjugal. Ele fala assim: busque prazer no seio da sua esposa, farte-se nas suas carícias, se embriague com o seu amor. Em certo momento ele diz assim: seja abençoada a sua fonte. Ou seja, Deus está pondo uma bênção no seu casamento, para que a sua vida sexual seja próspera, seja profunda, seja íntima. Deus está abençoando essa relação. Deus está abençoando aquilo que acontece dentro das paredes conjugais. O sábio afirma que, em certa maneira, a Bíblia propõe um caminho para aqueles que estão lutando com a própria sexualidade, que é colocar os olhos na promessa do casamento que o Senhor dá. Colocar os olhos na promessa, na alegria, na satisfação de encontrar realização sexual plena dentro do casamento. É engraçado que o sábio dá um conselho mais ou menos assim: para curar do vício sexual, faça sexo, mas de verdade, do jeito certo, com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você quer ver um comentário muito interessante do Richard Foster? Ele diz assim: o problema com as casas de massagem, com a literatura pornográfica de nossos dias, não é o fato deles enfatizarem demasiadamente a sexualidade, mas o fato de que eles não enfatizam a sexualidade o suficiente. Eles eliminam o relacionamento e restringem a sexualidade às limitadas fronteiras dos órgãos genitais. Elas tornam o sexo pobre. Olha que sacada impressionante. Richard Foster diz assim: o problema com a nossa sexualidade, dessa sociedade louca aí que liberou tudo pode, tudo vale, é que o entendimento deles do que é sexualidade é muito pobre se comparado com a sexualidade da Bíblia. Porque a sexualidade da Bíblia, ela é muito mais profunda, muito mais vasta, muito mais rica, muito mais abençoada do que esse sexo de 1,99 que é apregoado lá fora. Paulo ensina assim os coríntios: sexo é mais do que pele sobre pele, é tanto um mistério espiritual quanto um ato físico, como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitários ainda, o tipo de sexo que nunca se torna um. O que Paulo está nos dizendo é que lá em Corinto já havia muita imoralidade sexual. Mas Paulo diz assim: bom, o problema dessa galera é que eles não entenderam nada ainda. Eles acham que o sexo é apenas um ato físico, e não é. Tem uma profundidade espiritual. Render o corpo a alguém e não render a alguém o seu sonho, o seu futuro, sua vida,
tudo, não é o tipo de entrega que as Escrituras falam. Não é essa a sexualidade da Bíblia. A sexualidade da Bíblia não é apenas pele sobre pele, não é apenas um corpo e o outro corpo, é uma vida, é uma entrega, é vulnerabilidade, é se deixar conhecer todo pelo outro, é receber o outro como ele é vulnerabilidade, é aceitação, é intimidade, é unidade. Aquilo que Deus promete para o cristão dentro do leito conjugal é muito superior àquilo que está sendo colocado lá fora. E esse é o problema. A igreja tem que dizer isso. No outro livro do Eugene Peterson, ele fala assim: até quando a igreja vai aceitar a mentira de que a sexualidade fora da igreja é melhor, é mais colorida, é mais vibrante? Não é e não pode ser. Porque nós conhecemos o Deus que nos criou, nós conhecemos o propósito por trás da intimidade conjugal, nós entendemos e eles não. Eu quero finalizar dando alguns conselhos. Primeiro, para os jovens. No trecho de 1 Coríntios 7, Paulo escreve assim: passemos agora às perguntas que vocês fazem na carta que me enviaram. Primeira pergunta: é bom ter relações sexuais? Sem dúvida, mas da maneira certa. É bom estar casado tanto para o homem quanto para a mulher. Os impulsos sexuais são fortes, mas o casamento é forte bastante para contê-los, permitindo uma vida sexual equilibrada e plena num mundo de desordem sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e 2. Queridos, quando eu era solteiro, alguém? Essa é aquela hora que o cara dá uma lambada no pastor que ele cai assim, ó, entendeu? Quebra as pernas. Quando eu era solteiro, como todo solteiro, eu lutava com a minha sexualidade. E como todo solteiro, imaginava assim: não, o casamento vai resolver tudo. Tipo assim, o casamento é uma tábua de salvação. Queridos, o casamento nos dá a experiência de ver uma sexualidade profunda, verdadeira e íntima e plena em todos os sentidos. Mas Provérbios 5 foi escrito para um cara casado e não solteiro. O casamento não é um ponto final nas tentações sexuais. Você vai ser tentado de outras maneiras. Você vai ser tentado com outros pensamentos. Então, jovem, por favor, não deixe para buscar pureza depois, busque agora. Se Deus precisa colocar algumas coisas em ordem dentro do padrão da sua sexualidade, permita que Ele faça isso agora. Porque muitos jovens se envolvem, cara, com padrões de sexualidade solitária, pornográfica, e depois acreditam que o casamento vai fazer com que tudo isso passe. Não vai. Não vai mesmo. Permita que o Senhor haja, permita que o Senhor cure. Foi muito legal lá no acampamento, porque o pastor Silas e reverenda Gláucia foram lá. E foi muito bacana, eles tiveram um papo muito legal com os jovens e tal, tiraram dúvidas. Queridos, os nossos jovens estão sofridos, porque eles ouvem tanta coisa lá fora e a gente não tem dado para eles aqui, ó, tá vendo? Tá na palavra de Deus. Deus está preocupado sim com o padrão da nossa sexualidade. Vamos voltar para a Bíblia. A Bíblia tem muita coisa para nos ensinar. Muitos jovens estão sofridos, pensando que as coisas que eles lutam, só eles lutam. Gente, não é verdade. Todos nós já tivemos 19, 20 anos de idade. Todo mundo já lutou com a própria sexualidade. Qual é o problema da gente subir no púlpito e dizer isso? Qual é o problema da gente falar assim: poxa vida, estamos juntos nisso daí, cara. Foi difícil para mim também. Deus me deu a vitória, então vamos juntos. Deus vai dar a vitória para você também, vamos juntos. Por que a gente tem que conservar esse status quo que machuca o coração dos nossos jovens tanto? Por que a gente tem que manter esse silêncio pétreo dentro da igreja? Por quê? Por que a gente não pode abrir um canal de diálogo bacana, saudável, honesto? Jovem, busque a pureza, busque agora. Casados, o leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade, o marido procurando satisfazer a sua esposa, a esposa procurando satisfazer o marido.
O casamento não é um lugar para brigar por direitos. O casamento é uma decisão de servir a outra parte, na cama ou fora dela. A abstinência sexual é possível por um período de tempo, se ambos concordarem e se for para algum propósito de jejum e oração, mas apenas em ocasiões assim. Depois voltem um para o outro, porque Satanás conhece maneiras engenhosas de nos tentar quando menos esperamos. Entendam que não estou ordenando tais períodos de abstinência, apenas dou o melhor conselho, se vocês quiserem proceder assim. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 e 6. Meus queridos, o leito matrimonial deve ser marcado por mutualidade, o marido agradando a esposa agradando o marido. Queridos, não descuidem da vida sexual de vocês, casais casados. Não descuidem. Não descuidem. Não descuidem, porque é justamente aí que o diabo entra. Paulo está falando, não se neguem um ao outro durante muito tempo, porque o diabo sabe como entrar e fazer um forró ali dentro. Meu irmão, minha irmã, às vezes eu ouço casais no gabinete falando sobre o tédio, o marasmo, a falta de aplicação, a falta de criatividade na vida sexual. E isso é triste. Muitas pessoas estão casadas dentro da igreja, mas têm uma vida sexual que para ela não é plena. E muitos casais não encontram um espaço de conversar isso com o próprio cônjuge. Às vezes a pessoa vem, conta para mim, eu falo assim, mas beleza, você já conversou com a sua esposa, você já conversou com o seu marido? 70% das vezes eu ouço não. E por quê? Ah, não sei, eu não tenho um espaço, vai que ele vai ficar se sentindo assim, ela vai ficar se sentindo assado. Mas meus irmãos, é justamente aí que o diabo entra, meus irmãos. Deus nos deu o espaço na intimidade conjugal para que ela seja cultivada, para que ela possa florescer. A gente sabe que casamento não pode ser reduzido ao aspecto da intimidade conjugal, mas a gente sabe que esse aspecto tem um papel muito importante na relação, na saúde da relação. Meus irmãos, como a mulher se sente desprestigiada, desvalorizada, como ela se sente, cara, desprezada, como faz mal para a autoestima de uma esposa cujo marido não a procura. Como faz mal, meus irmãos. Como isso destrói a autoimagem de uma mulher no espelho. Quantas esposas vão ter que chorar nos sofás de psicólogos, de pastores, dizendo assim, cara, eu tenho certeza que o meu marido tem outra. Às vezes nem tem, mas o cara não toma a menor iniciativa. Irmãos, vamos cuidar da sexualidade dentro do casamento. E eu quero dar um último conselho para os pais, para a gente finalizar. Queridos, eu acho que é muito importante a gente não ser uma igreja que fica assim tentando voltar para a Idade Média. O tempo vai para frente, a gente tem que ter os pés no chão e a palavra de Deus na mão e no coração. Beleza? Então não vou falar assim, irmãos, se você está dando um celular para o seu filho, isso é uma coisa do demônio e tal. Não, beleza, ele assiste os filminhos lá, te dá um pouco de paz, põe a galinha pintadinha, fica, mãe, a galinha pintadinha, Não, beleza, né? É uma paz, não é? Um tablet, meu irmão, dá até um tempo de você dar um cafuné na esposa. Maravilha, glória a Deus pelo tablet. Mas meus irmãos, os pais não estão supervisionando o que os seus filhos estão vendo na internet. Quando fizeram uma pesquisa com pessoas adictas em pornografia, 65% disseram que elas se viciaram na faixa dos 12 aos 14 anos de idade. E quando pegaram essa galera entre 12 a 14 anos de idade, eles descobriram que apenas 15% dos pais descobriram em algum momento que eles consumiam pornografia. A maioria dos pais não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Escuridão total. Meu irmão, minha irmã, se o seu filho tem um tabletzinho, instala um aplicativo lá de segurança lá. Vai na fé, vai por mim. Não é falta de confiança não, é excesso de amor. Vai por mim, instala um trem lá, ajuda ele. E não dá senha não, meu irmão. Não confia no discernimento de um adolescente. É isso que nós pais fazemos, né? Nós olhamos do alto da nossa experiência e damos a medida de liberdade com a qual eles podem lidar. E não damos a medida de liberdade com a qual eles não podem lidar. É isso que se chama cuidado parental. Meus irmãos, muito cuidado. Muito cuidado.
o sábio do texto disse assim: você sabe onde mora aquela mulher, aquele cara tal, imoral? Não passe por lá, não vá lá, não ande naquela rua. Maravilha. O problema é que esse cara imoral e essa mulher imoral estão na sua sala, no seu tablet, no seu smartphone, no computador, no escritório e em todo lugar. Não é mais a gente que vai lá, são eles que vêm até nós. E nós não podemos mais continuar fingindo que nada está acontecendo. Não dá mais para atuar assim, irmãos. A gente tem que fiscalizar, a gente tem que chegar junto, porque isso pode mudar a vida do seu filho, da sua filha. Eu acredito que enquanto a nossa sociedade não entender que todas as expectativas de aceitação, de intimidade, de plenitude que muitas pessoas têm com relação ao sexo, que essas expectativas elas são nos dadas pelo Evangelho, ou seja, nós cristãos, nós temos expectativas saudáveis com relação à nossa sexualidade. Por quê? Porque nós sabemos que nós não somos reduzidos à nossa sexualidade e que toda intimidade, toda aceitação, todo prazer que eu preciso, eu tenho dentro da minha relação com Deus, eu tenho na minha intimidade com o Pai. Meus irmãos, nós, igreja, precisamos voltar ao Evangelho e à sexualidade bíblica. E sermos nós os primeiros a não idolatrarmos a sexualidade como se ela fosse aquela coisa paradisíaca e tal, porque no final das contas, apenas Deus pode ter esse lugar na nossa vida, apenas Ele pode trazer alívio para o nosso vazio interior, apenas Ele e nada mais, e nada mais. Eu espero que você não saia daqui entristecido comigo, entristecido com esse papo que a gente teve. Eu espero que você não saia daqui achando que isso daqui foi impróprio, ou eu quero mesmo que você, na nossa comunidade, que a gente tenha coragem de tratar algumas coisas, juntos, numa boa. E se você quiser, cara, me procura, a gente senta, a gente conversa, a gente ora junto. Eu quero mesmo ajudar. O pastor Silas quer mesmo ajudar. A gente quer mesmo dar esse apoio para você. Mas nós estamos abrindo uma válvula de diálogo. Nós estamos abrindo um canal para a gente conversar. E eu espero que a gente possa usar esse canal bem, do jeito certo, do jeito correto. E para a glória de Deus. Amém? Estamos juntos? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado mesmo por esse papo que a gente acabou de ter aqui. Mesmo, de coração. Porque o Senhor se preocupou tanto em nos ensinar por meio da Tua palavra como Te glorificar com a nossa sexualidade, a sexualidade que o Senhor mesmo nos deu. Pai, nos perdoa. Nos perdoa todas as vezes que a gente não conseguiu glorificar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com a nossa imaginação. Nos perdoa, Senhor. Nos lava, nos ajuda a caminhar em santidade na Tua presença, mas sobretudo, Senhor, nos mostra a beleza prometida dentro da nossa relação com o Senhor, para que a gente nunca espere do nosso marido, da nossa esposa, aquele estado de plenitude que Ele não pode nos dar, mas que nos é prometido no Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos disse que nós somos a sua noiva. O Senhor nos diz na sua palavra que nós somos a noiva, que o Senhor mesmo purificou, cujas vestes o Senhor lavou, e aos seus olhos nós somos uma noiva puríssima, de vestidos brancos, belíssima, com os cabelos atados, com lindos feixes, uma noiva perfumada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor olha para nós com tanta paixão, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta graça no seu olhar, que a gente se sente amado, desejado, quisto pelo Senhor, e isso traz uma cura tremenda sobre nós. Obrigado, Senhor. A gente sabe que o Senhor nos deu amor romântico como uma bênção, mas a gente sabe que o Senhor também reserva para si mesmo,
reserva para si mesmo o título de nosso noivo, nosso marido, aquele que nos desposa, que faz uma aliança conosco na cruz do Calvário, por meio do seu sangue redentor, aquele que nos leva até o altar, sim, nos conduz com mão santa, sim, por meio da tua morte e ressurreição. Obrigado, Jesus. O Senhor é o noivo que a gente precisa. O seu amor é o amor que a gente precisa. A sua graça é a graça que nos cura, nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.